Boa noite. Boa noite. Condenado por corrupção, Lula ataca juízes e reafirma que é candidato. O ex-presidente diz que não respeita a decisão da justiça e fala em cartel para destruir o PT. O novo julgamento de Lula é destaque na grande imprensa internacional. Os jornais avaliam as mudanças no quadro político brasileiro em ano de eleição presidencial. Temer afirma que na Suíça encontrou empresários animados para investir no Brasil e que vai insistir na reforma da Previdência para reforçar a recuperação da economia. Começa a vacinação contra a febre amarela com dose fracionada e validade menor. A campanha vai durar um mês e pretende imunizar 3 milhões de paulistanos. São Paulo comemora 464 anos com muita música e comilança. Uma novidade, desta vez o bolo gigante do Bexiga foi distribuído devagar e sem confusão. E na série São Paulo, pedaço do mundo, a moderna cara do Bom Retiro com os coreanos. Você vai conhecer o lado oriental desse bairro com uma tradição de judeus e italianos. O Jornal da Gazeta está no ar. Começou hoje a vacinação fracionada contra a febre amarela em 20 distritos da cidade de São Paulo. A campanha deve imunizar mais de 3 milhões de pessoas até o dia 24 de fevereiro. A distribuição das senhas facilitou o atendimento dos moradores. Na embalagem, a informação da quantidade de 0,1 mililitro. Essa é a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. A seringa especial tem capacidade máxima igual à dose, justamente para retirar do frasco apenas a fração necessária e não haver desperdício. A partir de hoje, 20 distritos da capital iniciaram a campanha de vacinação com a dose fracionada, que continua até o dia 24 de fevereiro e pretende imunizar mais de 3 milhões de pessoas. Para organizar o atendimento ao longo da semana, moradores dessas regiões receberam senhas. Na Zona Leste, na UBS Gleba do Pêssego, quase nem fila tinha. Na senha da Rosa, o horário, 10 horas da manhã. Acho melhor, que aí você já vem certo do horário que você já tem que tomar. A unidade básica de saúde normalmente não abre nos feriados, mas hoje, além de funcionar, teve a equipe reforçada, todos trabalhando apenas na vacinação. Estamos em 20 e estamos trabalhando com 8 pessoas que são de outras unidades da região que vieram para fazer este apoio. São 7 auxiliares de enfermagem e uma enfermeira de fora. Aqui a preferência era para as crianças menores de 2 anos, mas eram os marmanjos que estavam assustados com a agulha. O braço todo arrepiado já denunciava. E o medo? Maravilha, eu vou falar até para uma criança que está ali. Tudo bem? Ela está chorando e eu vou consolar ela. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é estender gradualmente a campanha para novos distritos e assim, até o fim de maio, disponibilizar a vacinação em toda a cidade de São Paulo. Quem vai viajar para destinos dentro do Brasil vai poder se vacinar em 17 unidades específicas a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro. A vacinação para os viajantes que permanecerem no país vai ser feita com doses fracionadas, que não dão direito ao certificado internacional de vacinação. Para quem vai viajar, as doses padrão só vão ser aplicadas em quem comprovar viagem internacional para país que exija a imunização. Ainda nesta edição você vai ter outras informações sobre a febre amarela. O PT formalizou hoje o nome de Lula como pré-candidato à presidência da República. O anúncio aconteceu um dia depois dele ter sido condenado em segunda instância pela Justiça. O ex-presidente disse que, para condená-lo, os desembargadores agiram como um cartel. Foi a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, quem fez o anúncio. Nós não temos plano B. Segundo, Lula é o nosso candidato às eleições de 2018. O encontro da executiva nacional do partido, que aconteceu na sede da CUT em São Paulo, teve a presença de governadores, senadores e deputados petistas, além dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.
O partido apresentou um parecer jurídico aos militantes e aposta que os recursos que serão apresentados pela defesa vão garantir a liberdade de Lula e a condução da pré-candidatura até a data limite para o registro em agosto. Uma possível impugnação cabe somente ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai levar em conta o que prevê a lei da ficha limpa. Mas essa análise pode acontecer depois da eleição. Cabe recurso ao STJ, cabe recurso ao STF. Por mais que o presidente do TRF indefira, num primeiro momento, o segmento destes recursos, a palavra final continua sendo do STJ, continua sendo do STF, e a qualquer momento que essa decisão ocorra, revertendo a decisão do TRF, restabelece a elegibilidade do presidente Lula. Isso pode acontecer agora, pode acontecer daqui a um mês, pode eventualmente acontecer até mesmo depois do pedido de registro, até mesmo depois da eleição, desde que antes da diplomação. No discurso, Lula disse que aceita a pré-candidatura e que vai sair em carreata pelo país. Ao comentar o julgamento, voltou a dizer que foi condenado sem provas e que os desembargadores agiram como um cartel. Eles formaram um cartel para tomar uma decisão com o pretexto de tentar apressar, naquilo que for necessário apressar, a possibilidade de evitar que o PT tenha o Lula como candidato a presidente da República. Essa candidatura só tem sentido se vocês fossem capazes de fazê-la mesmo que aconteça uma coisa indesejável. É colocar o povo brasileiro em movimento. E nós temos uma arma poderosa, é cobrar deles todo santo dia, que ele apresente uma prova do crime que eu cometi. 2 advogados pediram hoje ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre que intime o ex-presidente Lula a entregar o passaporte em 24 horas. O relator na 8ª turma, João Pedro Gebran Neto, deve analisar os pedidos. O ex-presidente viaja esta madrugada para a Etiópia e chegou a dizer, ironicamente, que os opositores não acreditam que ele vá pedir asilo, porque tem preconceito contra a África. Em mais de 8 horas de julgamento, os desembargadores do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre citaram várias provas colhidas na ação em que Lula foi acusado de corrupção. O tom dos votos foi parecido e levou em conta o material analisado na primeira instância. O relator João Pedro Gebran Neto levou quase 3 horas para concluir o voto. Entre as provas citadas por ele está o depoimento do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que disse ter se encontrado com Lula em Guarujá para falar da reforma no triplex. Gebran citou as mensagens do celular de Léo Pinheiro se referindo ao projeto do chefe e da madame, que seriam Lula e Dona Marisa Letícia. O desembargador também mencionou os depoimentos de funcionários de empresas contratadas para a reforma no imóvel e também de funcionários do edifício Solares sobre as visitas da família de Lula. E comentou sobre os documentos rasurados sobre o imóvel encontrados na casa de Lula em São Bernardo do Campo e na sede da Bancop. Para Gebran, Lula agia nos bastidores, influenciava nomeações da Petrobras e tinha conhecimento dos contratos fraudulentos da estatal com as empreiteiras. Crimes dessa espécie não passam recibo. Em regra, os valores de propina passam ao largo da contabilidade oficial. Além disso, a corrupção não ocorre somente com recursos ilícitos. Na sequência, foi a vez de Leandro Paulsen, presidente da 8ª turma e revisor do processo. Paulsen seguiu a mesma linha de raciocínio do relator. Destacou as declarações de executivos e funcionários da OAS e de empresas envolvidas na reforma. Paulsen deu destaque para a presença do filho de Lula, Fábio, nas visitas ao imóvel e na troca de conversas para falar das obras. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o Conselho da Petrobras, forte na condição de presidente da República, e foi muito oportuna a transcrição trazida pelo relator, mais uma vez refiro, em que ameaçou substituir os próprios conselheiros caso não fosse confirmada a indicação.
Com o placar em 2-0 a favor da condenação de Lula, o julgamento já estava definido. Só faltava saber o voto do último desembargador, Vítor dos Santos Laus. Logo no início de sua fala, ele já dava indícios de que votaria junto com os dois colegas de tribunal e acabou utilizando argumentos parecidos com base nas mesmas provas. Laus também citou o depoimento de Léo Pinheiro e de Agenor Franklin, ambos da OAS, e de funcionários da Petrobras, e retomou o assunto das mensagens de celular para tratar da reforma no imóvel. O desembargador mencionou as provas documentais a respeito da adesão de Lula e Dona Marisa das cotas para financiamento do empreendimento e citou que Lula perdeu o rumo durante o mandato. Ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Apesar de terem usado diversas provas nos argumentos, alguns analistas dizem que os desembargadores evitaram entrar em questões jurídicas polêmicas sobre os fatos e que isso pode levar a mais contestações da defesa. Os advogados de Lula ainda podem recorrer ao próprio TRF4, além de acionar o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Mas, após o julgamento dos embargos declaratórios em Porto Alegre, uma ordem de execução da pena já poderá ser expedida e Lula poderia ser preso mesmo com eventuais recursos em andamento. Só que se a defesa conseguir algum resultado favorável antes, é possível que o imediato cumprimento da pena seja suspenso. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O STF cogita realizar um movimento que pode radicalizar o clima de gafieira que se instalou no tribunal. No instante em que Lula passou a temer a chegada dos agentes da Polícia Federal à cobertura de São Bernardo, a Suprema Corte pode apressar a mudança da regra que prevê a prisão de condenados na segunda instância. Se isso acontecer, Lula não receberá voz de prisão, apesar do 3-0 histórico registrado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão que abriu a porta das celas para os larápios com sentença de 2º grau foi aprovada pelo plenário do Supremo. Placar apertado, 6-5. Mas o sucesso da Lava Jato fez surgir no tribunal uma política de celas abertas. E a condenação de Lula reforçou nos adeptos dessa corrente o desejo de anestesiar o ímpeto de procuradores e magistrados que querem apressar o cumprimento das penas. Mesmo condenado, Lula foi lançado como candidato ao Planalto pelo PT. Em discurso, disse que não enxerga nenhuma razão para respeitar a decisão unânime dos desembargadores de Porto Alegre. E o Supremo flerta com a ideia de transformar a concretização da justiça num momento infinito, adiado eternamente por recursos protelatórios. Num país em que 290 mil presos pobres mofam na cadeia sem um mísero julgamento, um ex-presidente da República condenado a 12 anos e 1 mês de cadeia pode afrontar o judiciário em liberdade. E segue o baile. Boa noite. Logo mais, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, Valdarez Abud, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, sobre os desdobramentos do julgamento do ex-presidente Lula. No dia seguinte à condenação do ex-presidente Lula, Porto Alegre começou a voltar à rotina. Nesta manhã, Porto Alegre começava a voltar ao normal, depois que carros e pedestres puderam voltar a circular pelas ruas que desde terça-feira estavam bloqueadas por causa do julgamento de Lula. A maior parte dos 2.200 policiais envolvidos na gigantesca operação de segurança retornou ontem mesmo para as cidades do interior do Rio Grande do Sul, de onde foram deslocados. A estrutura de segurança pareceu exagerada, segundo o comando da polícia local, porque o volume e a força que os manifestantes prometeram, inclusive nas redes sociais, não se confirmaram. Não houve confronto entre grupos rivais como se temia. Mas ontem, depois do resultado do julgamento, 22 pessoas acabaram detidas. O grupo ateou fogo em pneus para tentar bloquear uma avenida. Todos foram indiciados por crime de incêndio e organização criminosa e já foram transferidos para presídios de Porto Alegre.
O ex-presidente Lula é réu em outras 6 ações penais. Só em Curitiba, também nas mãos do juiz federal Sérgio Moro, são mais 2 processos relacionados à Lava Jato. Em um deles, Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido propina destinada à compra de um terreno para uma nova sede do Instituto Lula e de um imóvel vizinho ao apartamento onde mora em São Bernardo do Campo. Na outra ação, o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de corrupção e lavagem de dinheiro nas obras do sítio em Atibaia. As empreiteiras Odebrecht, OAS e Chaim teriam gasto mais de 1 milhão em reformas na propriedade em troca de contratos com a Petrobras. Outros 4 processos contra o ex-presidente correm na Justiça Federal de Brasília. A ação que está em estágio mais avançado é a que Lula é acusado de obstrução de justiça no caso da suposta compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A denúncia foi baseada em informações da delação premiada do ex-senador e ex-petista Delcídio do Amaral. Mas nas alegações finais do processo, o próprio Ministério Público Federal recuou e pediu a absolvição de Lula. Com base em depoimentos de testemunhas e novas provas, os procuradores concluíram que Delcídio mentiu sobre alguns fatos que levaram à abertura de ação e, por isso, também pediram a perda de benefícios obtidos pelo ex-senador. Na Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato, o petista responde por corrupção passiva, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o Ministério Público Federal, Lula obteve da Odebrecht vantagens indevidas. Uma parte por meio do pagamento de palestras que não teria realizado e outra por meio da contratação da empresa de Taiguara Rodrigues, sobrinho da primeira mulher do ex-presidente, que não teria executado serviços. Em troca, o petista teria atuado para facilitar a liberação de verba do BNDES em obras da Odebrecht em Angola, na África. Na Operação Zelotes, o ex-presidente e o filho caçula Luiz Cláudio Lula da Silva são acusados de integrar um esquema de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa, depois de o petista deixar o governo. Eles respondem supostamente por terem interferido nas negociações que levaram à compra pelo governo brasileiro de caças suecos, além de atuarem na renovação de uma medida provisória que prorrogou os benefícios fiscais concedidos a montadoras de automóveis em 2013. Em outro processo, também no âmbito das Zelotes, Lula foi denunciado por corrupção passiva sob acusação de aceitar promessa para receber recursos ilegais em 2009, quando ainda ocupava a presidência. Segundo a Procuradoria, Lula e o então chefe de gabinete dele, o ex-ministro Gilberto Carvalho, aceitaram a promessa de propina de 6 milhões de reais para favorecer as montadoras MMC e Caoa na edição da medida provisória 471 de 2009. Depois da decisão da Justiça, a imprensa internacional repercutiu os efeitos políticos da condenação do ex-presidente Lula. O argentino El Clarín afirmou que Lula está nas cordas, mas ainda não foi nocauteado pela justiça brasileira. O americano The New York Times trouxe em 2 artigos a posição do PT e de movimentos de esquerda brasileiros que apoiam a candidatura de Lula, mesmo depois da decisão do TRF4. The Washington Post afirmou que a condenação pode ser o fim da carreira política de Lula. O portal Bloomberg detalhou as reações no mercado brasileiro e repercussões mundiais depois da condenação de Lula. O britânico The Guardian chamou a condenação de Lula de uma virada na sorte do ex-presidente, considerado o franco favorito nas pesquisas eleitorais desde o ano passado. Na França, o Le Monde fez uma análise dos próximos passos da defesa de Lula, além dos recursos para garantir a candidatura do ex-presidente. O alemão Der Spiegel repercutiu a fala de Lula, que diz que vai até a última instância para concorrer à presidência neste ano. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Nós vamos combinar que santo o Lula não é. Né? Eu quero lembrar que ele é o herói da classe trabalhadora, mas Emílio Odebrecht, que mereceu, né, a denominação de amigo no propinão da Odebrecht, disse que pagou para o Lula evitar greves, ainda na época que ela era dirigente sindical, ou seja, é um traíra. A esquerda o endeusa, mas o delegado Romeu Tuma Júnior escreveu no seu livro Assassinato de Reputações que Lula era informante do pai, Romeu Tuma, informante da polícia, na ditadura, ou seja, alcaguete. Mas tudo isso agora
se perde no pó do passado diante da força da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Unanimemente, 3-0, os juízes da 8ª turma decidiram que o Lula é corrupto. Decidiram que o Lula recebeu um presente, um apartamento, em troca de favores a uma empreiteira, OAS. Essa instância é a última. Não há mais instâncias para julgar o fato. Então, a justiça brasileira resolveu que o Lula é corrupto. E agora, o Lula resolveu ir além. Disse que vai desafiar a justiça, que não vai obedecer à justiça, que não a respeita, ou seja, vai ficar, ou já está, fora da lei. Fora da lei estarão com ele todos os seus devotos e bajuladores, seja porque são seus seguidores, seja porque têm oportunidades políticas à frente. Todos eles são cúmplices do Lula nesse crime de lesa justiça. O presidente Temer, o Fernando Henrique Cardoso e outros menos votados precisam tomar cuidado, porque agora o Lula se pôs fora da lei, está ao lado, por exemplo, do Lindenberg Farias, que é o líder do PT no Senado e que está convocando o povo para confrontar a justiça. Aliás, o povo até compareceu à rua, mas ninguém confrontou ninguém. Como é que vai se matar alguém desse jeito, como anunciou a Gleisi Hoffmann? A verdade é que precisa acabar esse clima anunciado, olha, vai recorrer, vai manter a candidatura. Tem uma lei aí da ficha limpa que impede, a lei foi assinada no governo Lula e é de iniciativa popular. É o líder popular. Aliás, se fosse popular mesmo, andava de avião de carreira, né? Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto. Até! Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro convocou eleições presidenciais e anunciou que vai se candidatar à reeleição. Maduro anunciou a eleição para antes de 30 de abril. O presidente pediu que os simpatizantes do chavismo formem comitês de trabalhadores para apoiá-lo. O líder chavista, que tem uma rejeição de aproximadamente 70%, ainda tem chance de vencer a eleição. Os Estados Unidos condenaram a convocação das eleições, afirmando que as dificuldades que o governo impõe à oposição provam a falta de credibilidade do processo democrático na Venezuela. O presidente Trump afirmou que está disposto a depor oficialmente ao FBI sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. Apesar de afirmar que adoraria ter essa conversa o mais rápido possível, Trump disse que seus advogados devem marcar o depoimento para as próximas semanas. As perguntas devem ser negociadas com antecedência e existe a possibilidade de Trump responder por escrito. O presidente não chegou a ser intimado pelo FBI para depor, mas o risco dele cresceu depois que o procurador que conduz a investigação intimou o secretário da Justiça, Jeff Sessions, e o ex-diretor do FBI, James Comey. Trump já admitiu que há chances dos russos terem influenciado a campanha eleitoral americana, mas negou qualquer ligação ou benefício por isso. São Paulo e também a TV Gazeta comemoram o aniversário. Há 464 anos, a cidade que se tornou a maior do Brasil foi fundada. E há exatos 48 anos, a nossa emissora entrou no ar. Estamos exibindo a série São Paulo, Pedaço do Mundo, inspirada por reportagens publicadas no jornal A Gazeta em 1927. Ontem mostramos como imigrantes do leste europeu criaram raízes na Vila Zelina. Hoje você vai ver como a cultura da Coreia conquista a cidade. Não são só os brasileiros que gostam de um cafezinho. Coreia hoje é o país que tem mais cafeteria do mundo, mais de 100 mil cafeterias abertas. O primeiro encontro tem que tomar um café. O produtor de café, Stefano Un, veio da Coreia do Sul aos 12 anos com a família. Eu tinha que vir por vontade deles. Hoje eu prefiro o Brasil do que lá. O amor pelo Brasil é tão grande que há 7 anos ele passou a plantar o grão em uma fazenda no sul de Minas Gerais. Hoje, o produto é vendido em cafeterias da família em São Paulo.
São os filhos de Stefano que cuidam do negócio. Todo mundo tinha um gosto em comum, que no caso era o café. Aí isso reuniu toda a família de volta. São 12 tipos de café que a família 1 produz. E o mais exótico é o tal do bourbon amarelo, que eu vou experimentar agora. Mas ó, tem todo um processo complexo para servir. Quer ver? Segundo seu Stefano, não pode colocar açúcar, porque senão tira todo o sabor do café. Vamos ver se é bom? Muito bom. A nossa penúltima parada é na Coreia do Sul, um país peculiar, mas que, se olharmos bem de perto, tem muitas semelhanças com o Brasil. Além do café, os coreanos também gostam de churrasco. Neste restaurante, dá até para grelhar a carne na mesa. Sayang, que sempre viveu no Bom Retiro, diz que os brasileiros aprovam o sabor. Churrasco é churrasco, o brasileiro adora churrasco e o nosso churrasco é um pouco diferente, são umas carnes marinadas, tem texturas, tem legumes que às vezes os brasileiros não costumam colocar no churrasco, mas agora está caindo bastante no gosto. A gente fatia ela bem fininha, como se fosse um carpaccio. Aqui a gente usa bife ancho, fica marinando rapidinho, 5 minutos no máximo. O bairro do Bom Retiro recebeu imigrantes de vários cantos do mundo. Italianos, gregos e judeus viveram por aqui. Hoje a comunidade coreana é a mais expressiva da região. Foi pensando em divulgar os costumes do país que Yuna Kim abriu o primeiro centro cultural coreano da região. Desde 2016, dá para aprender a língua e apreciar as exposições artísticas da comunidade aqui. Desde criança, quando era pequenininha, não sei porquê, mas eu sempre tive orgulho de ser coreana, mesmo morando no Brasil e sendo a minoria, e alguns falando que eu tenho olhos puxados, mas eu não me importava com isso. O Bom Retiro concentra a imigração coreana, só que não tinha nenhum lugar onde as pessoas pudessem buscar coisas da cultura coreana. E não precisa ter nascido na Coreia do Sul para se identificar com a cultura. Esses jovens, que se encontram quase todo domingo no Centro Cultural Vergueiro, sabem dançar muito bem o K-pop, o pop coreano. São vários grupos que dividem o mesmo espaço e cada um tem um nome diferente. Me Out! Alliance! Playgirls! É através da internet que muitos conhecem a música coreana e aprendem as coreografias. São mais de 100 bandas dedicadas ao estilo musical. Mesmo não sendo descendentes, o amor pela cultura está em cada passo. Acho que uma coisa que aproxima bastante a gente do K-pop é justamente a dança, que motiva a gente a vir ensaiar, a curtir as músicas que eles estão lançando lá. Estilos e ritmos diversos se encontram e se multiplicam em São Paulo. Amanhã vamos aterrissar na América do Sul. Será a vez de conhecer os costumes dos nossos vizinhos que escolheram a capital paulista para viver. Na Catedral da Sé, um grupo de manifestantes invadiu a missa do aniversário de São Paulo em protesto contra o aumento da passagem de ônibus. 5 pessoas foram detidas e depois liberadas. Perto das 9 da manhã, integrantes do movimento Passe Livre interromperam a fala do vice-prefeito Bruno Covas para protestar contra o aumento da passagem de ônibus para R$ 4,00. O grupo foi retirado à força pela Polícia Militar. A celebração não estava na agenda do prefeito João Dória, que voltou hoje de manhã da Suíça, onde participou do Fórum Econômico de Davos. São Paulo comemora 464 anos, o que não faltou foi festa para quem ficou aqui na cidade. Do tradicional bolo do Bexiga, aos shows nos palcos como o do Anhangabaú, e agora à noite tem mais. O Brasil tem fome de São Paulo, pelo menos do nosso bolo. Muito bom! Eu vim lá de Minas Gerais só para comer esse bolo. Eu também sou de Minas. De Minas? O senhor é aqui de São Paulo? Não, sou pernambucana. Todo ano eu como bolo aqui. É uma delícia o bolo. Tradição no aniversário da cidade há mais de 30 anos, o pessoal do Bexiga continua a fazer e a distribuir um bolo enorme para quem chegar.
Temos apoio de empresas, temos apoio da comunidade, principalmente, que estão conosco, trazendo o seu pedaço de bolo e contemplando e aplaudindo São Paulo. Por causa de tumultos em edições passadas, dessa vez, com tudo cercado, o bolo, que antes terminava em 1 minuto, agora oferecido assim, de pedaço em pedaço, demorou 18 minutos para acabar, mas sem confusão. São várias atividades para celebrar os 464 anos de São Paulo. Mas que tal manter aquele espírito bem competitivo, paulistano, com gosto por uma comidinha que é a nossa cara, pastel de feira. E por isso a gente veio num concurso para decidir qual é o melhor da cidade. Olha que eu achei um pastel que tem até borda recheada. Já viu isso? Pizza acho que é o que originou isso daí, né? O pessoal, às vezes, muita gente devia desperdiçar a borda. Acho que uma tática deles foi, então, rechear para atrair mais clientes, né? Então, acho que a gente acabou pegando um pouco. O concurso, com 15 pastelarias selecionadas, avaliou apenas o pastel de carne tradicional. São 4 jurados para poder decidir qual é o melhor pastel, só que foi eleito o pastel de carne para poder ser decidido entre eles. Só vale esse sabor. Só vale esse sabor. Mas as invencionices chamam a atenção. Encontramos sanduíche de pastel, ou pastel vegano. E ainda pastel de leite em pó. E se serve para diminuir a culpa por tantas calorias, esse não é frito não. Mas, gente, é dia de festa, relaxa. Eu adoro pastel de feira, então, para mim, tá ótimo. Passei numa feira hoje cedo e falei, não, vou comer um pastel lá no Memorial. Para gastar energia, shows espalhados por toda a cidade animaram o público. Desde cedo, artistas de diferentes gêneros musicais passaram pelo palco montado no Vale do Anhangabaú. A programação musical vai até sexta ao meio-dia. A cantora Anitta está entre as apresentações mais esperadas. A carioca coloca a Pauliceia para dançar às 11 da noite. É um momento de prazer, né, de lazer, curtir um pouco também a cidade. Vamos comemorar o aniversário de São Paulo, né? Na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. O presidente Temer divulgou hoje um vídeo nas redes sociais no qual comenta a viagem a Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial. Temer destacou o bom ânimo dos empresários estrangeiros em investir ainda mais no Brasil e disse que, de volta ao país, deve priorizar a busca de votos para aprovar a reforma da Previdência e, assim, reforçar a recuperação da economia. Para a aprovação da Previdência, são necessários 308 votos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. O mercado financeiro viveu um dia de euforia ontem pela perspectiva de o ex-presidente Lula ficar mesmo fora da disputa eleitoral. Mais que o combate à corrupção, o que pesa mesmo é o discurso recente dele, contrário às reformas e privatizações. A interrupção da atual agenda poderia levar à reversão de resultados que vêm sendo obtidos no controle da inflação, corte de juros, aumento de investimentos e principalmente na tentativa de ajuste das contas públicas. Ajuste que deve fazer o governo recuperar a capacidade de gerar superávites e conseguir barrar o aumento da dívida pública, que bateu recorde em 2017. Esse foi, aliás, um dos pontos ressaltados pelo FMI no relatório sobre as expectativas de crescimento do Brasil, divulgado hoje. O fundo descarta uma possível aceleração do PIB para algo perto de 3% este ano, como cogita o mercado, e em boa parte pelas incertezas do quadro eleitoral. O relatório não considera ainda o resultado do julgamento do TRF4, mas como o ex-presidente relançou a candidatura dele, ficam mantidas as incertezas, até institucionais, relacionadas às eleições, assim como as preocupações com a agenda econômica. Temer avançou com medidas de ajuste das contas, como a PEC dos gastos, o programa de privatizações, só que continua com rombos pesadíssimos e muita dificuldade mesmo para conseguir aprovar a reforma da Previdência. Mesmo que a reforma não garanta o reequilíbrio das finanças, ela é imprescindível para que se possa contar com uma evolução menos deficitária. Sem a reforma, a responsabilidade de quem sair vitorioso das urnas vai ser muito maior.
Se Temer não conseguir garantir resultados melhores, vai colaborar para um ambiente de maior apreensão em torno das eleições. Não tanto do ponto de vista da sociedade, que em geral ainda tende a acreditar em soluções meio fáceis para se colocar a casa em ordem, mas falo do ponto de vista dos empresários, do mercado, de investidores que podem ficar mais cautelosos, adiando decisões e, como consequência, também o desempenho melhor da economia. Por mais que o mercado tenha comemorado a derrota de Lula e esteja surfando na onda internacional de liquidez e juros baixos, a sustentação da melhora vai depender muito da agenda econômica e agenda que terá de ter continuidade no próximo governo. Boa noite. O sol apareceu hoje entre muita nebulosidade e o calor diminuiu um pouquinho. Pela primeira vez na semana, a máxima não passou dos 30 graus. Mas ainda é pouco, né? Tudo indica que amanhã a temperatura cai mais um pouquinho. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Pelo Brasil, o predomínio continua sendo de calor e tempo instável. Há previsão de temporais em parte do sul e do sudeste. Tempo firme sem nada de chuva, só mesmo ainda no centro-sul gaúcho, entre o Espírito Santo e o leste da Bahia e no estado de Roraima. Em grande parte do estado de São Paulo, o tempo fica abafado e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Na faixa leste, a temperatura diminui e há risco de chuva a qualquer hora, podendo até ser forte e volumosa no litoral norte e no Vale do Paraíba. Pelo interior, chega a fazer 33 graus em Presidente Prudente e 34 em Presidente Bernardes. Na cidade de Ribeirão Preto, a máxima também fica em torno dos 33 graus. Mas no litoral, por causa da chuva, não deve fazer mais que 26 graus em Santos e que 25 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, a chuva vai e vem a qualquer hora. Nessa madrugada, teremos mínima de 19, máxima amanhã à tarde de 26 graus. Aí no sábado ainda chove a qualquer hora e as temperaturas ficam entre 19 e 27 graus. Mas no domingo, apesar das chuvas de fim de tarde, a máxima volta a bater nos 30 graus aqui na capital. No dia em que a Prefeitura de São Paulo iniciou a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre amarela, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Budas Artes, na região metropolitana, inaugurando um novo laboratório de produção das vacinas. É neste laboratório farmacêutico localizado em Budas Artes que uma nova linha de produção da vacina contra a febre amarela está sendo feita. A etapa final consiste na preparação do produto, envase e embalagem das doses. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, veio para a inauguração. A iniciativa faz parte de um acordo de transferência tecnológica entre a empresa privada Libs Farmacêutica e o Instituto de Tecnologia Biomanguinhos, que hoje concentra toda a produção da vacina. Nós fizemos um investimento agora de 16 milhões de reais, em que a gente vai avançar um pouquinho mais, um passo atrás na preparação da vacina. Ou seja, nós vamos receber a matéria-prima principal da vacina e a partir daí fazer toda a produção aqui na Libs Farmacêutica. A vacina chega nesse frasco. Aqui ela está em pó. Só depois ela vai ser misturada com um diluente. Aqui tem 5 doses e nos postos de saúde que ela vai ser fracionada. O Ministério da Saúde espera que a partir de junho deste ano seja iniciado o fornecimento de vacinas finalizadas aqui. A intenção da parceria é aumentar a capacidade de produção, que atualmente é de 48 milhões de doses ao ano. Mesmo assim, segundo o ministro, o estoque da vacina da febre amarela é suficiente para todos os brasileiros que ainda não vacinaram. Há doses fracionadas para todos os brasileiros. Há capacidade do governo de imunizar todos os brasileiros se for necessário. Nós faremos a vacinação nas áreas onde a população tem risco de pegar a febre amarela. Nas áreas em que não há risco, nós não colocaremos a população em risco vacinando, porque há reação da vacina e algumas mortes acontecem por reação da vacinação. No final de março, a Anvisa vai fazer a fiscalização do laboratório para iniciar a comercialização da produção. Cada dose da vacina custa R$ 3,50 para o governo brasileiro. Ela é distribuída gratuitamente para o Sistema Único de Saúde. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desdobramentos judiciais da condenação em segunda instância do ex-presidente Lula.
O Jornal da Gazeta recebe Valderiza Abud, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigada, Valderiza, por estar conosco no dia seguinte ao julgamento do ex-presidente Lula. E numa nota que foi divulgada ontem com o título "Não nos renderemos diante da injustiça", o PT afirmou que o julgamento de Lula foi uma farsa judicial e que aquela sentença ela foi resultado de mentiras. O brasileiro médio entendeu bem o julgamento de ontem? Os desembargadores foram claros quando expuseram os seus votos ou houve ali uma retórica obscura de difícil compreensão para um senso comum? Olha, Maria Lídia, eu acho que o julgamento de ontem, ele até foi mais didático que tem sido os julgamentos do Supremo. É verdade que o linguajar jurídico é um linguajar mais rebuscado, com palavras inacessíveis para a população média, mas eu acredito que ontem eles conseguiram fazer o encadeamento da prova e eles, em todo momento, mencionaram a exuberância da prova que existia nos autos, conseguiram fazer a ligação dos fatos com a prova que existia nos autos. É verdade que para a população média, que não tem iniciação jurídica, não é exatamente uma leitura agradável. Mas, sob o ponto de vista didático, eu acho que o de ontem estava muito... Foi um julgamento com muita reflexão, com muita profundidade. É bem verdade que eu não posso me manifestar sobre o processo, porque eu não conheço, não li o processo, mas pelo que eles mencionaram, pelo que foi transmitido, pelos 3 desembargadores, que são profissionais já num patamar alto da carreira, de modo que eu acho que deu para compreender bem qual era a definição que deveria ter. Agora tem uma outra questão. No PT, as várias lideranças, o próprio ex-presidente Lula, atingiam muito não o judiciário no geral, em especial o juiz, o Sérgio Moro, os membros do Ministério Público, agentes da Polícia Federal, muito fortemente antes do julgamento, nas ações, várias ações da Lava Jato. E depois ali da condenação, houve assim também de forma mais ou menos recorrente um comentário de que aquela foi uma decisão corporativa, uma reação dos desembargadores na defesa de Sérgio Moro, deles próprios, porque antes já estavam sendo muito acusados e adjetivados, e que então eles teriam tido uma reação corporativa, no sentido de mostrar para Lula com quem é que ele estava lidando. Isso é possível? Olha, a gente sempre compreende o desabafo de um réu, né? O réu nunca fica satisfeito com a decisão, especialmente um réu como o ex-presidente Lula, que faz parte de um partido de consistência no país. Agora, não houve nenhuma crítica à prova dos autos. Eu acho curioso você criticar o autor da decisão, os desembargadores que mantiveram a decisão, o juiz Sérgio Moro. Seria mais adequado e mais eficiente que todas essas pessoas que estão se revoltando contra a decisão procurassem, então, enfraquecer e fragilizar a prova do processo e não xingar o autor da decisão ou os desembargadores que decidiram, porque eles, na decisão, mencionaram ponto a ponto quais eram as provas que existiam, ligando-as com a delação que houve do Léo Pinheiro, de modo que não há como você se insurgir com um encadeamento tão perfeito como foi feito. Aí, de mais a mais, o juiz Sérgio Moro tem 97% de suas decisões mantidas. Será que é só o corporativismo que pode fazer isso? Bom, dentre as muitas dúvidas, né, sobre o que vai acontecer depois daquela decisão unânime de condenação de Lula, a primeira é se Lula vai ser mesmo preso conforme a sentença determina. E se isso
acontecer? Quando aconteceria? Então, a situação dele ficou um pouco mais difícil para ele, porque a decisão foi unânime, portanto, pula-se um recurso que se chama embargos infringentes, que ele poderia interpor para que outros juízes também analisassem se a decisão não fosse unânime. Então, essa passagem ele não terá. Então, há um outro recurso que se chama embargos de declaração, que poderá ser interposto 2 dias depois, 48 horas depois de publicada esta decisão de ontem, mas esse recurso é muito restrito. Ele se resume a declarar alguma contradição, alguma omissão, ele não vai revolver os fatos, não vai analisar os fatos. Portanto, de acordo com a lei da ficha limpa, havendo os embargos e a rejeição dos embargos de declaração, já se pode expedir mandado de prisão se for levar a lei da ficha limpa que foi promulgada no ano de 2010. Havendo uma decisão de órgão colegiado, tem que se esgotar os recursos da corte que prolatou a decisão e que se esgotará com os embargos de declaração. Aí tem que expedir mandado de prisão. Agora, parece que são 2 ações no Supremo Tribunal Federal exatamente sobre essa questão, se é possível a execução da pena no Tribunal de Segunda Instância pelo colegial e pelo colegiado. E isso não foi decidido pelo Supremo. Havendo essa decisão pelo Supremo, de autorização da prisão, se Lula puder ser candidato, a candidatura é cassada depois das eleições, mesmo que ele seja, supostamente, é hipótese, eleito? Bem, primeiro, fazer uma ressalva. O Supremo que decidiu em 2016, fevereiro de 2016, mudando a anterior orientação de que, havendo uma decisão de 2º grau no órgão colegiado, já pode expedir mandado de prisão. Sucede que, por circunstâncias que não vem ao caso analisar, o Supremo está querendo colocar em pauta novamente este tema, que o fará em março, para rever, porque mudou a composição do Supremo, para rever se efetivamente vai prevalecer a orientação de que a condenação de 2º grau é suficiente para expedir mandado de prisão ou é necessário esgotar todos os recursos em todas as instâncias de todos os tribunais. De modo que, então, essa orientação será revista em março. Agora, vamos imaginar que o Supremo mantenha a orientação atual. Tem que expedir mandado de prisão, o que não impede de o ex-presidente Lula, através de seus advogados, pedir uma liminar, a suspensão da prisão no STJ, que poderá ser analisado ou não. Num tribunal superior. Agora, se a inscrição da candidatura é em agosto, de modo que até daqui para agosto, se ele não for recolhido, ele pode for capturado, ele pode fazer campanha, se declarar candidato, até o momento da inscrição, que poderá ser deferida ou indeferida. E aí, no caso, é pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. De modo que, se for deferida, o problema está resolvido, mas ela terá que ser deferida fundamentadamente, porque só se houver uma alteração de orientação jurisprudencial. Ou se ela for indeferida e a eleição eventualmente já tiver passado, aí a situação complica, porque você só pode prender o presidente da República por atos praticados no exercício da presidência. Mesmo que ele não tenha sido diplomado? Sim, porque... Eleição passou, pode ter sido eleito, porém não diplomado ainda. Sai a decisão. Sim, se a decisão sair nesse interregno, não, mas se ele for diplomado, presidente da República não pode. Agora, é um espaço de tempo relativamente longo. O que se espera é que, se em setembro é a data da inscrição, que o TSE julgue com a rapidez necessária que o país exige e que a própria condição do candidato, o ex-presidente, também precisa ter um mínimo de segurança jurídica. Claro. Né? O país precisa ter para ele próprio uma definição. Para ele próprio saber, porque como é que o país vai se... As composições políticas mudam com a presença dele ou não no quadro, no cenário eleitoral. Certo. E eu agradeço muito seus esclarecimentos, doutora Valderez. Eu que agradeço. Muito obrigada. A oportunidade de estar Uma aqui. boa noite. Boa noite. Gamberini.
A seguir, as notícias do esporte. A derrota do São Paulo para o Flamengo na final da Copinha. Até já. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Escritura grátis até 28/2/2018. Guarujá Goldens, para você. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Você já parou para pensar nos números de São Paulo? Quanta vida se esconde em seus quilômetros quadrados? Quanta coisa acontece em seus cartões postais. E quantos pequenos detalhes transformam essa cidade num verdadeiro lar. Parabéns, São Paulo! Por trás de cada número, uma história de grandeza. O mundo não para. Investigações se aprofundam. Catástrofes surpreendem. Mudanças são exigidas. E você acompanha tudo isso no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Palmeiras e Santos correm esta noite atrás de mais uma vitória no Campeonato Paulista. O Santos joga nesse momento em Campinas contra a Ponte Preta e vai perdendo por 1-0 na partida que começou às 7h30 da noite. Logo mais às 9 horas, o Palmeiras enfrenta o Red Bull no Allianz Parque, atrás da terceira vitória do clube na competição sob o comando do técnico Roger Machado. Daqui a pouquinho, aqui no Allianz Parque, Palmeiras e Red Bull se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Duelo de equipes que estão invictas no torneio. O Red Bull tem 2 empates até o momento e o Palmeiras 2 vitórias sobre Santo André e Botafogo. O técnico do Verdão, Roger Machado, já afirmou que vai manter a equipe titular, buscando uma maior sequência e, claro, também o entrosamento dos jogadores neste início de temporada. Primeiro que assim, a expectativa, a frustração é proporcional à expectativa gerada. E a expectativa gerada, né, quem gerou fomos nós, né, com as contratações, né, valorizar o Paulista, que a gente não conquista há bastante tempo, nos dá a certeza de que a gente chega forte para conquistar novamente. Palmeiras não vai contar com Edu Dracena, que está se recuperando de lesão, Gustavo Scarpa, jogador que ainda não tem a melhor condição física, o lateral Diogo Barbosa em breve retorna, está lesionado, e o Daverson com uma fissura no osso do pé, também é desfalque. Quase 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para esse duelo. A previsão é de mais de 30 mil pessoas aqui no Allianz Parque para acompanhar, se possível, claro, a terceira vitória consecutiva do Palmeiras, equipe que está embaladíssima nesse início de temporada. Hoje, aniversário de São Paulo, teve final da Copinha no Pacaembu e o São Paulo não conseguiu conquistar a taça de campeão.
O São Paulo disputava a 8ª final da Copinha neste ano, mas foi surpreendido pelo Flamengo logo no início do jogo e perdeu o título com a casa lotada. São Paulo e Flamengo, até então invictos na Copinha, entraram em campo perfilados, posaram para foto, mesmo sabendo que no final apenas um deles comemoraria o tetracampeonato do torneio. Nas arquibancadas do Pacaembu, maioria São Paulina, apoiando a garotada da base, clamando por um título que não vem desde 2010. O Flamengo, campeão em 2016, também esteve bem representado. Tobogã tomado por uma minoria rubro-negra, que soltou o grito de gol logo aos 2 minutos de jogo, quando o PP cobrou o escanteio na área e o Wendel de cabeça abriu o placar. A resposta São Paulina foi rápida. Lisieiro de falta até balançou a rede, mas pelo lado de fora. E Toró, destaque do São Paulo na competição, tocou pro gol com categoria na saída do goleiro, mas parou na trave. Na maior Copa São Paulo de todos os tempos, com 128 times participantes, o título fica com o Flamengo, agora tetracampeão do torneio. No aniversário da cidade de São Paulo, a festa, pelo menos aqui no Pacaembu, foi dos cariocas. Hoje, graças a Deus, a gente pôde tomar conta de São Paulo, do Pacaembu. Qual que é a emoção de ter feito o gol do título, cara? É uma emoção muito grande, não dá pra descrever não. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Parabéns para a cidade de São Paulo. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Sabrina Parlatore e Thunderbird falam sobre a identidade paulistana. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu.